Vamos falar sobre confiar no Senhor? Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e sim, nesse cenário lindo, maravilhoso da Serra Catarinense, que é onde eu estou passando uns dias de férias, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre confiar em Deus. Olhando toda essa natureza, esse lugar lindo feito pelas mãos de Deus, esse céu incrível, esse sol, eu comecei a olhar e pensar sobre o cuidado de Deus. E daí, abrindo aqui o meu aplicativo da Bíblia no dia de hoje, o versículo está lá em Isaías, capítulo 40, que fala sobre quem confia no Senhor renova suas forças. Ele não se cansa, não se fadiga, ele voa alto como a águia. E quantas vezes nós não voamos alto, nós nos cansamos, nós nos fadigamos por não confiar no Senhor. A Bíblia ela tem muitos exemplos de confiança em Deus. Deus fala em vários momentos para a gente confiar, para a gente descansar, para a gente não ser ansioso. E eu acho que a maior luta que a gente tem nos dias de hoje é justamente isso. É a ansiedade. É o mal do século, né? A ansiedade, a depressão. E é claro que existem médicos especializados em tudo isso, mas assim, falando na nossa falta mesmo de confiança no dia a dia, sabe? Na ansiedade que a gente cria, que nem é uma patologia, mas que a gente vai criando por viver sempre lá no futuro ou viver preso no passado, mas esquecer de viver o presente que Deus nos deu, né? O que Ele nos entregou. E do mesmo jeito que a Bíblia, que a palavra fala sobre confiarmos no Senhor, sobre basta cada dia o seu mal, sobre o Senhor cuida de nós, eu vejo que é uma arma, né, do inimigo de justamente nos deixar ansiosos, de justamente fazer com que a gente fique preso com medo, né? De novo, medo do futuro, do que há de vir, do que eu serei, do que eu farei, da minha família, né? Dos sonhos, projetos, enfim, e muitas vezes do passado também, sabe? Do que me aconteceu ou do que eu fiz, enfim. A gente fica preso e fica ansioso, e fica cansado, e fica fadigado, sendo que o Senhor nos chama para descansarmos nele, né? Levar a cruz dele, o fardo dele que é leve, é suave, não é pesado. Ele nos chama para descansarmos. E ele diz que aqueles que confiam no Senhor não se cansam, não se fadigam, voam alto como a águia, porque confiam no Senhor. Não é que essas pessoas não têm problemas, tá? Não é que essas pessoas não enfrentem lutas, não enfrentem desilusões, não enfrentem projetos fracassados, não. Mas elas sabem que em tudo tem um propósito divino. Seja para a sua própria vida, quanto para lá na frente ajudar outras pessoas, auxiliar outras pessoas. O Senhor tem um propósito em todas as coisas, seja para o nosso amadurecimento, ou seja para que a gente possa ajudar outras pessoas lá na frente. Mas essas pessoas elas não se cansam, não se fadigam, porque elas sabem que o Senhor está com elas, que a esperança delas não é aqui, que a felicidade delas não depende de A ou de B, mas depende apenas do Senhor. E o Senhor não falha. Ele sempre está conosco. Ele sempre está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Por isso, confie no Senhor, descanse no Senhor, busque ao Senhor, porque também como que a gente vai descansar, como que a gente vai confiar em alguém que a gente não conhece de verdade? Como que eu vou confiar? Não tem um exercício assim, acho que é no teatro, né, que a pessoa, ela se joga para trás confiando que alguém vai segurar, e isso é um exercício muito difícil, eu já fiz ele. É muito difícil você simplesmente se lançar para trás, mesmo sabendo que tem alguém ali, mas é aquela coisa de você ter confiança, então você se joga e alguém te segura. E é assim na nossa jornada de fé, mesmo que a gente não veja, a gente se joga e o Senhor nos segura. Ele sempre vai nos segurar, Ele sempre vai cuidar de nós. Mas a gente precisa confiar. E para confiar a gente precisa conhecer. E como que a gente conhece o Senhor? É lendo a Bíblia. É isso, é simples. Conhecer a Deus não é tão difícil. É ler a Bíblia e orar. É ler a Bíblia para conhecer o Deus que a gente serve e orar, falar com Ele.
ter intimidade, ter relacionamento. É dessa forma que eu e você vamos conseguir confiar no Senhor. E aí sim, descansar nele. E aí sim, não nos cansarmos, renovarmos a nossa força no Senhor. Fica com essa palavra e pense nisso. Confie em Deus, deixa a ansiedade para lá, mas para isso, leia a Bíblia e ore, porque dessa forma você vai conhecer e confiar no Deus que você serve. Um beijão a todos, fiquem com essa vista maravilhosa aqui da Serra. A gente se encontra, é claro, no próximo vídeo e nas redes sociais, me segue por lá, Elaíse Cidral em todas elas, bem fácil, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.